Existem duas formas de você trazer um cãozinho para casa. Você pode adotar um cão ou você pode comprar um cão. Quando você vai adotar um cão, existem algumas opções disponíveis aí para você. Você pode adotar em uma feira de adoção, né? Aquelas feiras que acontecem geralmente nos bairros ou até dentro de algumas instituições. E você vai lá, dá uma olhadinha nos cães que estão ali e adota um para você. Outra opção é quando nasce uma ninhada de algum amigo, algum conhecido seu, às vezes nem é conhecido, mas você recebe a mensagem falando, ó, filhotes para adoção, tarari, e aí você pega, vai lá, olha o cãozinho e escolhe para você. Outra opção quando você adota é você pegar um cachorro na rua, né? E aí são N motivos também, N situações em que você pode trazer um cãozinho da rua, que você encontrou na rua por qualquer motivo que seja, e aí você adotou para você ficar com ele em casa. Quando você vai comprar, as opções já são menores, na verdade, né? Você sempre, na maioria das vezes, você tem um canil onde você faz a compra do cão. Né? E tanto pode ser no local específico onde fica o canil, né? No lugar sede desse canil, ou nas empresas que fazem essa revenda desses filhotes, que você vai lá, escolhe um cãozinho e pega. Então você pode decidir entre essas duas opções, de adotar um cãozinho ou comprar um cãozinho. Hoje aqui eu vou falar algumas questões que envolvem a adoção e a compra desses filhotes ou desses cães adultos, independente de idade do cão, para que te ajude a decidir qual a melhor opção para você nesse momento. Ou para de repente tirar uma dúvida a respeito de uma adoção, de uma compra, se existe uma diferença realmente em você adotar um cão ou você simplesmente comprar um cãozinho. É isso que a gente vai fazer aqui hoje, pegar e avaliar essas situações para que você fique com mais segurança e tenha mais tranquilidade para tomar essa decisão, se você vai adotar um cãozinho ou se você vai comprar um cãozinho. Quando você vai comprar um cãozinho, é importante que você fique atento para que você mesmo não caia numa situação que para mim é bem delicada e acontece com bastante frequência, que é a seguinte questão. Quando você compra um cãozinho, você investe um dinheiro. Independente de qualquer coisa, você tem cães mais baratos, tem cães mais caros, mas você vai sim fazer um investimento ali, colocar um dinheiro para poder comprar esse cãozinho. E aí é importante para que você não caia na seguinte armadilha, de considerar que aquele cão é uma posse. O que eu quero dizer com uma posse? É que você achar que ele é um bem material. Né? Quando você compra ele, tem toda aquela questão envolvida de consumidor. Ou seja, você comprou aquele cãozinho do lugar que seja, do canil específico, de uma empresa, de uma loja. E aí se tem algum problema com aquele cãozinho, seja um problema de comportamento, seja um problema físico, problema genético, uma doença, o que for, você pode acabar colocando na sua cabeça que você tem o direito de devolver esse cãozinho porque ele não veio do jeito que você esperava. Não estou falando que é certo ou que é errado você comprar um cãozinho, mas é importante que quando você fizer essa escolha, você não caia nessa situação, que isso acho que é a parte pior de você acabar comprando um cãozinho, porque você considera que aquilo é uma posse, é um bem que você adquiriu, e se tem algum problema com esse bem, você se acha no direito de devolver isso ou exigir alguma retaliação de quem te vendeu esse, porque o produto não estava do jeito que você esperava que estivesse. Então tente fugir dessa situação. A partir do momento que você comprou, aquele cão ele lhe pertence, mas você precisa respeitá-lo como ser, né? Entender as dificuldades dele, a individualidade dele, os comportamentos que ele pode apresentar e ajudar ele a se adaptar a um novo ambiente, a uma nova realidade, a uma nova rotina e esquecer essa situação de que você comprou ele e ele é uma posse sua, é um bem que você adquiriu. Agora, quando você adota um cãozinho, também é importante, independente do local onde você adotou e qual a situação em que você resolveu adotar um cãozinho, é muito importante que você também não caia numa armadilha que para mim é bem ruim e acontece com frequência. Então é por isso que eu estou já avisando para que você fique atento quando você for adotar um cãozinho. Geralmente quando você adota um cãozinho, você acaba exigindo desse cão que ele te recompense ou seja grato a você por você ter adotado ele. Então, às vezes você adota um cãozinho, você traz para casa esse cãozinho para cuidar
e aí ele apresenta algum problema de comportamento, e aí você começa assim a cair na seguinte armadilha de exigir dele, cobrar dele um retorno sobre essa adoção, esse ato que você fez de bondade para ele. Você acaba exigindo uma troca dele. Você quer que ele te ame 100%, você quer que ele não tenha nenhum comportamento errado, que ele não te desagrade em nenhum momento. E esse é o grande problema das pessoas acabarem devolvendo os cães quando elas adotam. Porque você cria uma expectativa de que você, a partir do momento que você adotou, você já criou um laço de amor com aquele cão. Pelo simples fato de tirar ele de uma situação onde ele não tinha uma família, onde ele não era cuidado direito, e aí independe de como você acabou adotando, mas você pode sim cair nessa condição emocional de exigir do seu cãozinho o mesmo amor que você está dando para ele pelo simples fato de adotá-lo. Então você considerar o ato de adoção como um ato de amor que precisa ser recíproco do seu cão, ou seja, você adotou e automaticamente ele tem que te amar, ele tem que te respeitar, ele não pode fazer bagunça, ele não pode estragar as coisas. Então pense direito para não cair também nessa situação. A partir do momento que você adota um cão, você precisa entender que aquele cão tem as necessidades dele também, ele tem a individualidade dele, talvez ele tenha um histórico que possa dificultar a adaptação dele a alguns ambientes, a uma nova casa, a novas pessoas, a novas rotinas. Então tirar um pouco essa condição de uma reciprocidade do cão, a partir do momento que você adota ele ter que te amar e fazer tudo o que você quer. Então respeitar ele e a partir daí introduzi-lo nessa nova rotina, nessa nova família, sempre respeitando a individualidade dele e não pensando que ele precisa te amar ou devolver o amor que você deu para ele com o ato de adoção. Quando você vai comprar um cãozinho, você tem a possibilidade, a oportunidade, de escolher. Você consegue escolher para saber exatamente qual é o tipo de cão que você quer, ou seja, a raça desse cão, o tamanho desse cão, de repente a idade que esse cão tem. Isso é quando você vai comprar, você tem essa possibilidade. Você consegue escolher, saber exatamente como vai ser aquele cão depois de adulto. Se ele não é ainda um adulto, e na maioria das vezes ele é um filhote, então você consegue saber qual vai ser o futuro daquele cão. Se ele vai ser um cão grande pela raça que ele tem. Você consegue sim através da compra. Na maioria das vezes, a diferença que a gente tem com a compra e a adoção para portes de cães é isso. Porque quando você compra você compra, na maioria das vezes é um filhote. Dificilmente você vai encontrar para comprar um cão que já é adulto. Pode ter ali um ano e meio, tá, um pouquinho mais até, mas adulto é difícil você achar para comprar. Então, a adoção ela te dá essa opção. Você consegue adotar tanto os cães filhotes como um cão mais adulto, até um cão mais sênior, né, que seria um cão mais velhinho aí. Mas na compra, na maioria das vezes você acaba escolhendo um filhote. Porém, ela te dá essa opção. Você consegue saber o tamanho que aquele cão vai ficar. Você consegue saber qual é a raça específica, se você está atrás de uma raça específica porque você gosta ou porque alguém já tem, a experiência que você tem com aquele cão é boa, ou por causa da aparência, ou cuidados daquele cão, ou até de repente um comportamento que você sabe que uma raça específica tem. Então quando você compra, você tem uma garantia de que aquele cão que você escolheu, ele vai ficar daquele jeito que você espera. Quando você adota, na maioria das vezes, se você não adotar um adulto, as chances de você saber qual é o tamanho do cão ou como ele vai ficar quando ele crescer, se ele tem de repente uma mistura de raças ali, isso você só vai descobrir mais lá na frente. Porém, na hora da adoção, você consegue adotar um cão mais adulto. E aí você já tem a certeza se aquele cão qual é o tamanho que ele vai ficar. Já é importante, a partir disso, você conseguir identificar essas diferenças. Quando você compra, você tem certeza absoluta. Quando você adota, se você adotar um filhote, você pode cair sim numa surpresa, de achar que é um cão pequenininho e de repente por uma mistura de raças aí, ele vai ser um cão muito diferente do que você esperava quando você adotou ele. Na compra de um cãozinho, parece até uma promoção, né? Na compra de um cãozinho, ganho. Não, mas quando você compra o cãozinho, você tem a possibilidade de saber se aquele cão tem pedigree. Isso é uma coisa super legal, porque o que significa isso? É saber a procedência, né? Qual é a linhagem daquele cão, quem são os pais daquele cão, né? Você consegue até às vezes conhecer os pais dele, ir lá visitar para saber como são, quais os comportamentos desse pai, dessa mãe, que já vão te dar uma visão de como pode ser o filhote que você está comprando.
Isso é uma coisa super legal quando você compra, você saber ter uma previsão do comportamento que aquele cão vai ter e saber se ele tem pedigree, para saber quais são os pais dele, qual é a linhagem, se ele é puro. Essa é a questão do pedigree. Saber se a raça é pura, se os cães que foram cruzados são cães puros, pela linhagem deles, tem toda uma árvore genealógica aí por trás disso. Então você consegue garantir uma especificidade daquela raça, né? Uma cor, uma pelagem, um tamanho. Sim, pelo simples fato dele ter pedigree, você saber qual foi a família dele, da onde veio ele, né? O que provavelmente vai ser difícil acontecer com um cão adotado. Talvez você conheça a mãe, principalmente quando é filhote, tá? Vou falar agora de uma adoção de um filhote. Quando é uma adoção de filhote, você até consegue descobrir quem é a mãe, conhecer a mãe, ver como é que ela é, como é que são os irmãozinhos daquele cão, se tem irmãozinhos, né? Mas a chance de você descobrir quem é o pai é um pouco menor. Talvez até seja da mesma casa e o pessoal apresenta e fala, ó, esse aqui é o mesmo cão, tal. Só que dificilmente você vai saber a linhagem desse cão, qual é a genética dele, quais são os ancestrais dele. Então a grande diferença que você consegue com relação a pedigree, saber o histórico de vida, de família desse cão, com a compra você tem uma certeza absoluta de quem foram os pais. Com a adoção você pode ficar na dúvida. E de repente você comprar um gato por lebre aí, você achar que é uma coisa que você está levando e é uma outra. Então você pode ser que não consiga conhecer os pais de um cão adotado, porque às vezes foi um abandono de uma ninhada e só abandonaram os filhotes, nem sabem qual foi a mãe desses cães, de repente a mãe nem sobreviveu, é uma história triste, mas isso acontece quando é uma adoção. Você vai ter um cão que foi abandonado ou que não tem uma família e você talvez não conheça os pais desse cão para você poder entender exatamente qual é o comportamento que ele tem ou como ele vai ficar quando ele crescer um pouco mais, só por uma previsão. Mas na compra você consegue ter essa garantia. O comportamento de um cão adotado e de um cão que você compra, ele pode sim ser um pouco diferente e eu vou tentar explicar aqui o porquê que ele pode ser diferente quando você compra e quando você adota um cãozinho. Na maioria das vezes, hoje, quando você vai adotar um cãozinho, esses cães eles estão em lares temporários. O que são esses lares temporários? São famílias que aceitam ficar com esses cães enquanto ele não arranja alguém que adote. Então são pessoas que vão cuidar desses cães. Se for cães filhotes, de repente é uma ama de leite, né? Eles têm uma família que tem uma cachorra que está dando leite, que foi prenha, que teve ninhada, e aí eles inserem esse filhotinho ali. Se for um cão adulto, de repente é uma família que ou não tem um cão ou já tem um outro cão, mas eles começam a conseguir entender qual é o comportamento específico daquele cãozinho quando você vai adotar. Porque ele já passou por uma outra família, que já teve um contato específico com aquele cão. Não é uma coisa, por exemplo, de canil, quando você vai comprar de uma criação de cães, você consegue ver o comportamento daquele cãozinho junto com os irmãozinhos dele, com a família dele, ou seja, cães da mesma raça, que são da mesma mãe. Você consegue ter uma ideia de qual é o comportamento daquele filhote quando você vai comprar. Quando é um cão de adoção, geralmente os cães adultos, eles podem ficar nesses lares temporários ou não, e eles têm uma vivência com cães de outras raças, cães de outras ninhadas, de outras idades, o que é super interessante para um cão de adoção, porque ele começa a ter uma facilidade de adaptação. A partir do momento que ele conhece outros cães de outras raças, de outras idades, ele começa a se adaptar e se socializar mais rápido. O que é se socializar? Aprender a se relacionar com outros cães. Quando é um cão que vem de uma ninhada única, ou seja, de uma criação, que são cães do mesmo tamanho, do mesmo porte, da mesma idade, nasceram todos juntos, a chance desse cão ter dificuldades em se adaptar com outros cães, cães maiores, cães mais velhos, é um pouco mais difícil. Não que não seja possível, tá? Mas é uma diferença que vai existir. Quando você vai adotar, você consegue identificar o comportamento já daquele cão, principalmente se ele já for um adulto, como ele se relaciona com outros cães, ele já vai ter um histórico de socialização com outros cães. De repente, se ele não fica num lar temporário, ele fica num canil onde tem outros cães e vários cães, geralmente são bastante cães, ele já tem um histórico de socialização que vai facilitar você fazer a socialização desse cão em outros lugares com outros cães. Mas pode sim dificultar esse cão a ficar num ambiente sozinho. Quando eu digo sozinho, não é sem ninguém, mas sem outros cães.
Porque na maioria das vezes, os cães que estão em canis, eles estão com outros cães. Então você tem essa responsabilidade de quando você adota ou quando você compra, mesmo o filhote, quando você tira ele dessa ninhada, você tem que fazer a socialização dele de uma forma correta. Então o que eu quero dizer aqui é, você adotar ou comprar um cão, você tem essa responsabilidade de, a partir do momento que você traz ele para casa, ser o responsável dessa socialização dele, independente se ele já teve contato com outros cães ou se é a primeira vez que ele vai ter um contato com cães diferentes. Você ter essa responsabilidade é super importante. Você saber que isso é importante fazer com um cão. A partir do momento que você tira ele no ambiente onde ele já estava, seja filhote ou adulto, você precisa sim fazer parte dessa transformação na vida dele e mostrar para ele que ele pode se adaptar a um ambiente novo de uma forma saudável e sem problemas nenhum. Independente de se você vai adotar ou comprar um cãozinho, uma questão que é importante você ficar atento e procurar entender da melhor forma possível, analisar os fatos da melhor forma, é com relação a doenças que esse cão pode ter. Quando você tem um lugar, um canil ou até um criador, pessoal que faz criação do animalzinho, você consegue sim já identificar alguma doença genética, alguma coisa que possa vir da linhagem dele, da família, dos pais, das mães, dos pais dele. Então você consegue identificar através disso. Quando você vai comprar, as pessoas já vão te indicar ou te dizer, de repente, algum problema que esse cão pode vir a ter, seja um problema cardíaco, seja um problema de pele, alguma coisa que a família dele já tem. Quando é um cão de adoção, e aí eu não estou falando de doenças contagiosas, tá? Porque isso é uma coisa que não tem como você prever. Ou, de repente, a ninhada toda, ou todo aquele lugar onde está o cão que pegou uma doença contagiosa, outros cães também pegaram. Então, a chance de você adquirir um cão, você adotar ou comprar um cão com uma doença contagiosa, ela é muito pequena. As chances são bem baixas disso acontecer. Pode acontecer? Até pode, mas é um caso em exceção. Você se preocupar com uma doença contagiosa, é muito mais importante que isso vá, ou você ficar atento a isso, a partir do momento que você tira o cão daquele lugar e leva para um outro ambiente. Onde ele vai passar, né? Onde é que você vai andar com ele. É muito mais importante você ficar atento a esses detalhes, a esses cuidados, do que necessariamente com o lugar onde ele está sendo criado. Porque as chances de uma doença contagiosa não ser identificada antes de você adotar ou de você comprar são muito pequenas. Porém, as doenças genéticas, se você souber a linhagem ou os pais desses cães, você tem uma possibilidade de entender qual é o tipo de doença que esse cão pode vir a ter. Isso não quer dizer que necessariamente vá se desenvolver porque os pais deles também têm. Depende às vezes muito da criação que você vai dar para esse cão, de onde ele vai ficar, qual o tipo de alimentação que ele vai comer. E aí são vários detalhes que você pode analisar quando você vai trazer esse cão para saber se pode ter uma doença ou não. Porém, doença contagiosa, não se preocupe que isso é uma exceção nos dias de hoje, com as criações que se tem, com as adoções, os cuidados que as ONGs têm com as adoções dos cães. A chance de uma doença contagiosa é muito pequena e sempre será uma exceção na maioria das vezes. Hoje, como política das ONGs, né, quando eu digo política, é um procedimento que eles adotam como uma coisa geral em relação às ONGs. Eles já procuram castrar os cães antes de adotar. Antes de fazer a adoção, eles já fazem esse procedimento de castrar os cães. Isso quando são os cães já adultos, né? Você já consegue adotar um cão ele estando castrado. Quando você vai comprar um cão, na maioria das vezes, como são cães de criação, né, são cães que podem e que são estimulados a se fazer a reprodução desses cães, seja em casa ou em canis, eles eles não são castrados antes de você pegá-los. A grande diferença é essa. Isso não impede você depois de castrar esses cães, lógico, depende muito de qual vai ser a sua expectativa com relação à sua vida com aquele cão. Se vai ter um filhote, se você quer que tenha um filhote, sabendo de todas as responsabilidades, da quantidade de cães que vão nascer daquela ninhada. Então, a opção de castrar, quando você compra, você tem essa opção. Agora, quando você adota por uma política das ONGs, eles já vêm castrado.
por uma questão de controle populacional, para evitar que esses cães se reproduzam e dê mais cães abandonados na rua, independente de qual é a situação, é uma regra das ONGs fazer a castração dos animais antes de adotá-los. Então, se você pensa em ter um cão para poder reproduzir, para ter filhote, para poder dar para alguém, sei lá, fazer o que for, é mais ideal que você compre esse cão, porque ele vai vir sim sem estar castrado. É lógico que se você adotar um filhote, ele também não vai vir castrado, mas as chances são menores de você conseguir adotar um filhote numa ONG. Mas há essa possibilidade também. A garantia é, se você compra, ele não vem castrado. Se você adota, a maior parte das vezes e a maior parte das ONGs sérias castram o cão antes de doá-lo para alguém. E outra coisa muito importante quando você vai fazer a compra ou a adoção de um cãozinho é você saber quais as vacinas que aquele cão já tomou. Na maioria das vezes, tanto os canis quanto as ONGs, né, que cuidam de adoção, e aí estamos falando só dessas duas situações, não estou falando você adotar um cão de um amigo seu, você pegar um cão na rua, vamos falar das instituições. Tanto a ONG quanto os canis de reprodução, os canis de criação, eles dão as vacinas. Isso é muito importante. O cão, então, ele já vem vacinado dentro dos períodos de vacinação, com as vacinas que precisam para a idade daquele cão. E vermifugados na maioria das vezes. Quando é cão de adoção, principalmente, eles já vêm com um trabalho de vermifugação para evitar qualquer tipo de verme, qualquer tipo de problema que ele possa ter adquirido do histórico que ele já teve antes de ir para a ONG de adoção, antes de ir para o lar temporário, que seja. Então é importante você analisar essas duas situações quando você vai comprar ou adotar um cãozinho. Se as vacinas estão em dia, quais são as vacinas que você precisa dar logo depois, né? O prazo para dar essas vacinas, que tipo de vacina precisa dar, se precisa vermifugar eles, fazer um controle de carrapato, uma coisa de pulgas. É importante ter essa ideia e colher essas informações dessas instituições para que você consiga dar prosseguimento a isso de uma forma mais tranquila. Você consiga entender exatamente qual é o ponto de proteção que esse cão está e quais são as próximas medidas para poder ter uma saúde melhor desse cão, para evitar que ele tenha qualquer problema de doença relacionados a uma não vacinação ou uma não vermifugação. Talvez você fique na dúvida, mesmo que você vá adotar ou comprar um cãozinho, qual o tempo de vida que esse cãozinho precisa ter antes de você levá-lo para casa. Cada lugar talvez te dê um período diferente. Eu vou te orientar, como a maioria dos lugares que eu conheço, que são 2 meses. Pelo menos 2 meses, você permitir que esse cão fique com a família ou fique com a ama de leite, independente de qual é a situação que ele está agora. É importante que esse filhote ele tenha pelo menos 60 dias de vida. Para quê? Para que ele aprenda a se relacionar com outros cães. Para que ele aprenda a se relacionar, saber quais são as coisas que são possíveis ou permitidas fazer num relacionamento entre cães, para que ele possa se socializar com um cão mais adulto, se tiver com a mãe, o pai, para que ele aprenda o que pode ser feito, o que não pode, o que não vai fazer ele se socializar com humanos. Não é disso que estamos falando aqui. 60 dias para que ele saiba como ser um cão. Depois, quando você trouxer ele para casa, aí sim você tem essa responsabilidade de socializá-lo, ou seja, apresentar ele para outras pessoas, outros animais, para outros ambientes. Estamos falando somente que os 60 dias é importante para que o cão se desenvolva como cão. Ele saiba as regras da sociedade canina. Quem nunca viu a história do Mowgli, o menino lobo, era o animal, a criança que vive com os animais. Ele é adotado por uma família de lobos, né? Então ele começa a viver como lobo. Ele não sabe que ele é uma criança humana. Mesma coisa o Tarzan, né? O Tarzan também é a mesma história, só que é por macacos. O que eu quero dizer é, o cão precisa ficar esses 60 dias com a família de cães, com outros cães, para poder entender como que funciona a espécie canina. Como é o papel dele ali, como ele se relaciona, quais são as coisas que são permitidas fazer, socializar com outros animais. Então, antes desses 60 dias, não é o ideal que você traga ele para casa, seja adotando ou seja comprando. Porém, depende da situação, se for uma situação mais crítica, emergencial, onde o cão perdeu a mãe
né, não sabem, a mãe foi abandonada uma ninhada de filhotes e não tem como ter uma ama de leite para poder fazer isso, aí é uma situação totalmente à parte. Você trazer esse cão com menos de 60 dias para sua casa. Entenda que trazendo ele antes desse período, você vai ter um trabalho redobrado para também ensiná-lo a ser um cão, a socializá-lo com outros cães. Você vai ter esse papel. Mas o mais importante é, se for possível, deixá-lo ser até 60 dias, pelo menos 60 dias, com a família dele, com a ninhada e os irmãozinhos dele, é o mais importante e o mais interessante a se fazer. Se você for comprar ou adotar um cão antes desse período e o lugar não permitir que você leve esse cão, escolha o cão e vá lá, faça uma visita, espere terminar esse período para você conseguir trazer ele para casa, ele já sabendo as regras da sociedade canina. Antes desse tempo, eu não aconselho. Antes de 60 dias, não é o ideal você levar um cãozinho para casa. Sempre que você for adotar um cãozinho ou comprar um cãozinho, é muito importante que você conheça o lugar onde esse cão fica. Independente de aonde você conheceu esse cão, se você conheceu ele numa feira de adoção, é importante que você vá até o local onde esse cão geralmente fica, para ver como é que são as condições, para ver como é que ele se relaciona nesse outro ambiente, porque uma realidade é a realidade que você vê ali no pet shop ou no lugar onde você vai comprar o cãozinho, como ele está naquele momento. Mas, e a mesma coisa na adoção, como está o cão naquele momento, naquela feira, naquele evento de adoção, é uma situação diferente na vida do cão. Então eu aconselho a você sempre tentar conhecer o lugar dentro da medida do possível, mas fazer esse esforço para conhecer o lugar onde o cão vive normalmente. Quem são as pessoas que cuidam, conhecer essas pessoas, conhecer o lugar. Então o ideal é que você sempre conheça antes os lugares que fazem esse tipo de trabalho, para depois você resolver adotar um cãozinho ou comprar um cãozinho. Conheça os lugares, conheça os criadores, conheça as pessoas que cuidam. Se for uma adoção, o lar temporário, se tiver, conhecer essas pessoas, conversar com elas, tirar dúvidas, conhecer o cão no ambiente onde ele está acostumado a ficar. Isso vai fazer uma grande diferença quando você for trazer o cãozinho para morar com você. Você já vai ter se ambientado, se habituado àquele cão, conhecer ele um pouco melhor. Se for possível, antes de adotar, você visitá-lo algumas vezes nesses lugares, passar um tempo ali, se for permitido isso, você pegar ele um dia, dar uma volta, andar, levar ele para um lugar, ou até levar para sua casa, depende da política de cada lugar, que você possa fazer isso, é super interessante. Ou de repente só no lugar mesmo. Você vai lá, fica um tempo com esse cão ali, curte ele, se conheçam, antes de chegar e fazer uma mudança drástica na vida desse cão. De chegar, pegar ele, tirar ele do lugar onde ele está acostumado e levar ele para uma realidade completamente nova. Não que isso não possa acontecer, lógico, mas lembra que a gente sempre previne, a gente sempre antecipa um problema que possa acontecer. Quando você simplesmente troca o lugar de onde o cão ficava para um lugar novo, você precisa sim de uma responsabilidade muito maior para poder mostrar para esse cão como se adaptar, ensinar ele a uma nova rotina, apresentar um novo ambiente, de uma forma um pouco mais difícil, porque foi uma mudança muito drástica, ele não te conhecia, ele não sabia quem você era, talvez à noite ele vá ter dificuldades de ficar na casa, então é importante que você vá nos lugares onde esses cães vivem normalmente, para conhecê-los, para passar um tempo de qualidade, que vai te ajudar, inclusive, a escolher o cãozinho de uma forma melhor. Dentro do ambiente onde ele fica, é mais tranquilo, ele vai estar mais à vontade, mais confortável, você vai conseguir reconhecer comportamentos que de repente numa feira de adoção ou numa vitrine de uma loja para comprar um cãozinho, ele apresente um comportamento diferente. Então vá sempre ao lugar onde os cães ficam normalmente antes de trazê-lo para casa. A partir daí, o processo vai ser sempre muito mais simples para você e muito mais prazeroso para o cãozinho também. E agora vou entrar num assunto talvez polêmico, que é justamente a questão de se é certo pagar para comprar, ou pagar para ter um cãozinho com você, ou se não, quando você vai fazer uma adoção, é o mais ideal, é você pegar um cão sem custo nenhum para você cuidar dele, porque o ato de amor que você está dando para ele já paga todo o trabalho que ele teve ou que ele vai ter. Eu entendo que é muito importante, independente se você vai comprar um cão ou adotar, é importante que seja cobrado sim alguma taxa de valor.
algum dinheiro, que você coloque um dinheiro ali para poder ter esse cãozinho com você. E aí você pode pensar, pô, mas quando vai adotar não tem nenhuma garantia, né? Geralmente quando eu compro, eu sei a procedência, eu sei qual é o cão, eu escolho o cão que eu quero comprar, por isso eu acabo pagando. Mas, quando você faz uma adoção sem custo nenhum, isso é a minha opinião, tá? Quando você faz essa adoção sem pagar nada, você simplesmente vai lá e pega um cachorrinho para você, as chances de qualquer pessoa que não está realmente comprometida em ficar com aquele cão ou cuidar exatamente daquele cão, de repente dar de presente para alguém, as chances são maiores disso acontecer. O fato de você cobrar, né, você ter que pagar para conseguir trazer um cãozinho para casa, eles eliminam em grande parte esses curiosos, né, as pessoas curiosas ou as pessoas de momento, aquelas que querem ter um cãozinho, passou, viu a feira de adoção, olhou o cãozinho, gostou, vamos levar, quanto que é nada? Então vamos levar. Consegue entender exatamente qual é a importância de você pagar por isso? A partir do momento que você está disposto a investir um dinheiro para ter um cãozinho, as chances de você manter ele dentro de casa são grandes. Não que o contrário não se aplique, é lógico que as pessoas que vão adotar, na maioria das vezes, elas realmente estão ali por querer um cãozinho, para dar amor para aquele cão, para cuidar dele direitinho, dar uma vida melhor. Porém, existem sim esse outro lado, que são as pessoas de impulso, que vão lá e simplesmente pegam o cão porque acham bonitinho e esquecem que esse cão vai crescer, esse cão precisa de cuidados, esse cão tem necessidades específicas que precisam ser atendidas, ou seja, você vai ter que dedicar um tempo para ele, você já vai ter que dedicar uma parte financeira da sua vida para isso, com alimentação, com acessórios, de repente com banhos, com vacinas, então isso já está incluso dentro do pacote da adoção do seu cão. Só que no momento da adoção, se você não paga alguma coisa, ou se você não deixa um valor em espécie, em dinheiro, as chances de você atrair essas pessoas que não estão comprometidas é grande. Entenda bem que eu estou dizendo o valor simbólico, né? A taxa para ajudar a instituição que cuida, que tem outros cães, os valores que eles gastaram cuidando desses cães, castrando esses cães, dando vacina para esses cães. Então é uma forma de você também valorizar as pessoas que trabalham com isso, não simplesmente o fato de pegar o cão. É lógico, se você for adotar um cãozinho de um amigo seu ou na rua, você não vai ter essa taxa. Só que as chances também são grandes. Eu até aconselho que quem tem um cachorro que teve um filhote, teve ninhada, que ele cobre dos seus amigos, que ele cobre um valor para poder falar, tudo bem, pode ficar com esse cãozinho, mas tá, cobra essa taxa simbólica, para excluir justamente as pessoas que vão simplesmente pegar um filhote porque é bonitinho e querem ter um bichinho de pelúcia, que depois disso pode acontecer um problema maior, porque o cão cresceu e teve necessidades e apresentou comportamentos que a pessoa não estava preparada, e ela pode sim acabar abandonando ou devolvendo esse cão. Então, na minha opinião, é importantíssimo pagar para ter um cãozinho. É diferente da compra. A compra é uma coisa muito mais específica, o valor é mais alto quando você vai comprar, porque tem todo um trabalho específico, uma alimentação diferenciada, um tratamento todo diferenciado. Não que as adoções, as instituições de adoção também não façam um trabalho muito sério, mas é diferente o tipo de trato. Quando você tem uma raça específica que precisa ter uma linhagem, que é todo um cuidado, por isso que os valores são mais altos nessa questão. Mas quando vai adotar, na minha opinião, precisa sim ter um valor pago para tirar as pessoas que são simplesmente curiosas e vão, de repente, não saber como cuidar desse cão ou, na primeira oportunidade, devolver ou abandonar esse cão. Independente de você comprar ou adotar um cãozinho, é importante que você entenda todo o seu papel na vida desse cãozinho que você vai trazer. É lógico, se você tem uma vontade específica e tem um poder financeiro para poder investir numa raça ou num cão específico que você goste, eu super aconselho que seja feito isso, tendo em vista todas as situações que estão por trás dessa criação desse cão de raça, dessa linhagem que vem aí. É importante você ter isso em mente. Se você tivesse dinheiro para gastar, é lógico, você vai poder gastar e ter o cão que você quer, do jeito que você quer, da raça que você está querendo. Agora, adotar é um grande ato de amor também. Não que comprar não seja, mas quando você adota,
você está disposto a dar para aquele cão, independente da raça dele ou do que ele apresente de beleza? Você vai trazer um cãozinho porque você ama ele, você vai dar o suporte que ele precisa, vai mudar a vida desse cão. Então tenha sempre em mente isso. Se você vai comprar ou se você vai adotar, você está fazendo uma transformação na vida daquele cão. Você tem essa responsabilidade. A partir do momento que você traz esse cãozinho para casa, você criou uma nova vida para ele e para você. Você não pode mais ver um futuro separado desse cão ou um futuro sem esse cão. Você trazer um cão para casa, e aí independente de comprar ou adotar, você vai sim acrescentar à sua vida uma nova situação, uma nova participação, uma nova interação, novas coisas, novos ambientes, novas rotinas dentro da sua casa. Então é importante que você tenha isso em mente, que é um grande ato você trazer um cãozinho para casa. Vai mudar muito a sua vida e principalmente a vida do seu cãozinho. Se você tem dinheiro para gastar para poder comprar um cãozinho, não tem problema nenhum. Não estou aqui para julgar o que está certo ou o que está errado, mas o ato de você trazer para sua casa é importante que seja sempre o mesmo, independente do valor que foi gasto com isso. Você tem uma responsabilidade, tem uma vida nova nas suas mãos, você precisa desenvolver esse cão, dar uma qualidade de vida, atender as necessidades que esse cão tem específicos daquela espécie, né, com alimentação, com atividades físicas, atividades cognitivas que vão desenvolver o cérebro do seu cão, a mentalidade dele, vão amadurecer ele como indivíduo, ensiná-lo a socializar, ou seja, apresentar novos lugares, novos brinquedos, novas pessoas, novos animais. Então você tem essa responsabilidade. No geral, a situação ela é a mesma. Só o que vai fazer a diferença de você comprar e adotar é o valor que você vai investir. Mas a situação que você vai criar com o seu cãozinho, ela precisa ser vista da mesma forma. Você ter a qualidade de vida e oferecer tudo aquilo que o seu cão precisa, para que você seja o melhor amigo do seu cão.